Watchmen, episódio 9, então chegamos ao fim da temporada, pelo menos até agora a única temporada, né? Não há confirmação de uma segunda. A HBO ainda não disse nada sobre isso, então tomemos esse fim como algo definitivo, pelo menos por enquanto. Eu acho que vai vir aí uma segunda temporada ou algo parecido. Mas enfim, vamos lá para análise com spoilers desse último episódio. Só fica aqui, caso você esteja acompanhando, avisados estão, então agora vai ter spoilers. Por incrível que pareça, diferente dos episódios anteriores, não tem tanto assim o que comentar, porque o episódio é basicamente um condensado de todas as teorias que eu vinha acompanhando aqui vídeo após vídeo. É um episódio de certa forma bem positivo, e eu não estou dizendo que é ruim. Ele é um episódio sem arrodeios, né? E é um final realmente de fechamento. É um final realmente conclusivo, por mais que tenha lá aquele ponto lá da Angela, que pra mim o ponto em si também é conclusivo. O Watchmen tem que terminar daquele jeito, mas enfim, eu falo já sobre isso. Essa season final, esse último episódio, mostra mais como a série é sobre a jornada. Algo muito comum aí nas produções do Damon Lindelof, que se repete aqui em Watchmen. Ele escreveu Lost, escreveu Leftovers, e nesses dois seriados a jornada é muito mais importante do que o fim. E eu não tô dizendo que o fim é ruim por conta disso. Não, estou dizendo que a jornada é melhor do que o fim. É na meiuca, né, onde se encontram ali as grandes interpretações. E o final, ele vem como uma espécie de chancela dessas interpretações, uma espécie de guia, de resumo. E nem por isso deixa de ser bom, muito pelo contrário. É acachapante, e eu nunca usei tão bem esse termo. O final é acachapante, define tudo que já vinha sendo paulatinamente bem definido. Toda a discussão do fim do Manhattan, diante de tudo que ele passou, cara, é muito corajoso, é muita coragem da série, é muita coragem. Tocar em pontos das HQs, que às vezes nem o que veio depois ali tocou, muito forte. Ele coloca a HQ à frente dessa história proposta. Ele honra a HQ e discute muito algo que pouco foi discutido. Se o Manhattan é o Manhattan por ele ser o John, ou pelo John ter tido os poderes do Manhattan. É complexo, mas explicando melhor. Manhattan e os seus poderes, e esqueça o John, o Manhattan e os poderes deles é soberano ante a vontade daquele homem. Esqueça o John. Se você tiver o poder do Manhattan, os poderes do Manhattan, você se torna um Manhattan em si ou você se torna um Manhattan diferente? Essas perguntas elas são muito importantes porque temos agora um pouco do Manhattan na Angela e também um pouco do Manhattan condensado ali no relógio do milênio da Lady True. E aí vem a pergunta, o que será da Angela com os poderes do Manhattan? Do que será o Manhattan com a vivência da Angela? Tá entendendo um paradoxo super legal que a série discute e que os quadrinhos não discutiram, tampouco o filme? Então, por isso que eu acho que esse final é muito corajoso e muito complexo ao mesmo tempo. Eu adoro as perguntas que a série deixa no ar. E a chamada para finalmente pensarmos o Manhattan pelo que o Manhattan concedeu ao John ou ao Cal mais tarde é muito forte. Kim é do mal, logo seria do mal como sendo o Manhattan. Lady True queria o poder para fazer coisas boas. Mas ao mesmo tempo, Ozymandias garante que, por ser parecido com ele, ela não se limitaria às coisas boas. E assim discutimos John, o garotinho lá do armário, que depois recebeu a Bíblia, e que depois recebeu a glória e a maldição de ser o Manhattan. O quanto de John é o Manhattan? É esse o ponto. Eu tô me repetindo, mas porque pra mim essa pergunta é muito, muito, muito relevante. É a pergunta que define o seriado. Define a existência, o porquê desse seriado existir, tá entendendo? As perguntas não foram 100% respondidas, repito, é o Watchmen, não precisa ser 100% respondida. Se as responder estava errado, o quadrinho deixa tanta coisa em aberto que a série, mesmo desatando vários nós, muitos nós, não consegue ainda abarcar 1/3 das proposições do Alan Moore. 1/3. No episódio em si, tudo que foi montado ao longo da temporada foi utilizado. A não ser um ou outro personagem que acabou tendo aí, sei lá, uma irrelevância no final, ou pelo menos uma falta de serventia no contexto maior, mas que acaba tendo também uma pequena serventia em contextos mais específicos, né? Que é como, por exemplo, o Looking Glass, e se a gente forçar um pouco, a antiga Spectral, que está aqui mais como um bibelô da HQ do que uma forte relevância na história em si. Eu acho que com ou sem ela, com alguns ajustes, a história avançaria tranquilamente. Tudo foi muito bem montado. A Lady True é confirmada como filha do Ozymandias e isso concede a ele um quê shakespeariano, né? Um quê shakespeariano muito grande, assim, uma tragédia familiar quase. É a filha que quer se provar para o pai. É o páreo intelectual que o Ozymandias sempre quis. E ao mesmo tempo é um personagem que serve ali para o Ozymandias se ver
É como se estivesse olhando um espelho. Ele sabe do que ela é capaz, sabe que precisa atirar as lulas congeladas ali para destruir aquele plano que ela está bolando. E sabe agora que talvez alguém devesse ter feito a mesma coisa com ele, quando ele estava arquitetando ali o seu plano da lula gigante, no meio de Nova York. Tá entendendo o ciclo se fechando? Às vezes, a gente precisa escutar as merdas que a gente está falando para compreender que aquilo dali é realmente uma merda que está sendo dita. E foi preciso a sua filha, fruto de um não relacionamento, para apontar para o Adrian Voigt quem era o Ozymandias, quem era o Ozymandias de fato, que talvez ele não fosse tão bom, e de fato não era. E agora, finalmente, o Ozymandias é o Salvador. Coisa que ele até fala, né, meus 8 bilhões de pessoas, eu preciso voltar para a Terra, meus filhos e tal. E agora ele é o Salvador. E coincidentemente, pelo mesmo motivo que foi o genocida, lulas caindo do céu. Porém, mesmo sendo aí o Salvador, teoricamente agora ele pagará uma sentença para além da sentença que já pagou quando preso ali lá na Lua Europa. De uma certa forma ou de outra ali preso na Lua Europa, né? Não é bem preso porque ele quis, mas depois virou uma prisão. E aí a Blake e o Looking Glass o prendem. Ele é um genocida, né? Então ele finalmente vai ter que pagar. Mas também finalmente ele é um salvador. E é confuso. É um paradoxo, é um dilema que ele vive. É confuso do jeito que o Watchmen tem que ser. Todo o tempo estava na nossa cara a Lady True seguindo ali os mesmos passos sórdidos, envelopados em grande propósito, muito baseado ali no Ozymandias. Ela era a vilã, não Kim era o vilão, ele também era o vilão, mas ele era apenas uma marionete. E aí por isso que a marionete é tão referenciada na série. Assim como o Jude era uma marionete, a 7ª Cavalaria, e por aí vai, né? Várias outras marionetes ali sendo utilizadas pela Lady True. Próprias Ozymandias, se você pensar bem. Inclusive, surge aqui um dilema super bacana. A tal vilã acabou por eliminar a 7ª Cavalaria e o Ciclope ali, por consequência, eliminou o Kingpin, que fez a lei anti-vigilantes, né? E levando o experimento dela para o meio da praça, onde teve o massacre de Tulsa, acaba também fechando toda essa gestalt, né? Fechando essa justiça a favor dos negros que a série vem debatendo episódio a episódio. Aí o resultado é isso, muita semiótica, e eu vou tentar explorar algumas delas aqui, não todas, porque tem muita coisa, muita semiótica. Enquanto toda essa confusão estava acontecendo, desse ponto final, o Will, que é fruto desse massacre, né, e é por isso que a série começa, é a partir disso que a série começa, ele estava no cinema onde se escondeu e onde também aprendeu a ser herói pelos filmes ali, pelos personagens dos filmes Blaxploitation que ele assistia quando era jovem. A Angela se abriga nesse cinema e conhece mais ainda sobre o seu avô, sobre o Justiça Encapuzada, sobre si mesma, né? Inclusive conversa com o trauma do pai. O pai dela fala sobre o trauma que ele tem. Ele não fala que tem trauma, mas ele demonstra ter trauma dos mascarados. E o avô diz que às vezes a gente não precisa de máscaras. Mas na frente se reflete dela praticamente abrindo a identidade dela o próprio filho, né? O Dr. Manhattan, ele é desintegrado, mas antes não perde a oportunidade também de se assumir como a forma que viveu com a Angela, né? A forma do Cal. E a forma humana dele é negra. A última forma do Manhattan, ele assume a forma negra, um preto. É feita por uma filha de vietnamita, fruto, por sua vez, da guerra que os Estados Unidos e o Manhattan venceram ante o seu país. Não necessariamente seu país de origem, porque ela nasce nos Estados Unidos, mas sim o seu país. As relações entre esses fatores são intermináveis. Faça aí um A, B, interliga esses fatores e é interminável, porque são 3, 4, 5, 6 camadas facilmente. A cena final, depois do Manhattan ter teletransportado os brancos e os não vietnamitas ali daquele local, deixa bem claro o lado político e ideológico que a série quis assumir. É sobre honrar a memória, mesmo que isso esteja sendo feito a fórceps, naquele sentido ali. É sobre honrar a memória e é sobre vingar a memória que foi desonrada. O quadrinho, ele sofre ali um efeito muito grande com tudo que aconteceu nesse final. Agora é a vez da verdade. A mentira que impera no quadrinho. E a mentira não funcionou. E transformou o mundo do presidente Robert Redford naquilo dali, né? Policiais mascarados, levantes racistas com pretexto de que é justamente esse negócio de dar voz às minorias, que vem acabando com a felicidade ali dos brancos e tal. E agora é a vez da verdade, que é algo que a gente discute na nossa sociedade, né? A mentira, o fake news, a verdade, etc. Então, a série ela vai forte aí nesse lado político. O Oz, ele vai ser um mártir dessa verdade.
E o mundo talvez vá se impactar bastante, ou não. Ao mesmo tempo que agora a mulher e preta tem talvez o poder do mundo todo dentro de si, o poder do Manhattan, agora mais humanizado do que antes, ganha uma voz diferente, ganha um propósito diferente. Ou melhor, ganha um propósito, porque antes o próprio Manhattan se via um pouco sem propósito, né? Ela tem agora o poder de viver tudo e nada ao mesmo tempo, só que ela tem propósitos diferentes. E esse é o ponto. Fechando lá as coisas que eu perguntei no começo do vídeo. Ela tem propósitos diferentes, ela tem vida diferente, ela tem anseios diferentes. E provavelmente ela será um Manhattan diferente, caso ela seja um Manhattan. Enfim, é um fechamento perfeito. São muitos ciclos, muitas espirais que vão fechando. Mas para finalizar, um detalhe. As crianças, perceba que o filho adotivo da Angela agora sabe que a mãe é uma vigilante, né? Eu tinha antecipado isso. Ao mesmo tempo, a Bian, que é a filha, mãe da Lady True, ficou viva. E também detém nela provavelmente as memórias, ou pelo menos o dinheiro ali da Lady True. E como o Watchmen sempre teve, em sua essência, muito da discussão da herança, da hereditariedade, o que fica muito mais forte na série, inclusive, talvez até mais do que na HQ, faz sentido a história se voltar um dia, focado nessa nova geração. Ainda assim na Angela, porque tem o lance dos poderes, mas bem focado na nova geração. O que me leva a crer que um outro salto temporal, numa próxima temporada, quer que seja, mostrando ali os impactos do acontecido naquela praça, naquele mundo, e finalmente uma história que talvez mostre como a sociedade é uma espiral que se repete apenas com moldes levemente diferentes, eu acho que faria igualmente bem, como foi essa temporada, para o contexto geral de Watchmen. Nem que seja nos quadrinhos, que não seja na série, ou que seja um filme, enfim, você entendeu o que eu falei, né? Eu digo isso porque o Watchmen é pessimista, e o otimismo que o final entregou, acho que não combina tanto ali com os assuntos propostos. Vale bastante ali uma revisitada para mostrar que esse otimismo clamado ao fim da série não se concretizou em coisas necessariamente boas, e aí assumir de fato o pessimismo. Acho que o Watchmen, com esse final sóbrio e dono de muitas interpretações, pegando só o meu recorte, para mim ela se coloca facilmente como a melhor série adaptada de quadrinhos de todos os tempos. E de quebra, a temporada é a melhor de uma série de 2019. E olha que é um 2019 recheado de coisas boas, assim, com muitas séries boas, Chernobyl, Dark, por aí vai. A HBO acertou em cheio nas escolhas feitas aqui, e o Damon Lindelof finalmente soube onde descansar a sua criatividade meio confusa. Parece uma criatividade meio Manhattan, né? A temporada, principalmente por conta do seu miolo, é um 10 de 10 perfeito, um 10 de 10 fechado. E tomara que venham mais outras temporadas, e tomara que venham mais discussões, porque todo esse lance do otimismo que eu falei não combina, mas também não combina fazer várias coisas, explorar vários assuntos e deixar apenas como easter eggs. A agente Blake tem mais a mostrar. O Looking Glass tem mais a mostrar, a própria Angela tem muito mais a mostrar. E os filhos dela, as outras gerações, poxa, tem um universo muito grande para explorar. Enfim, o Watchmen é 10 de 10, belíssima temporada, belíssimo desfecho, e muito obrigado por ter acompanhado comigo até aqui, essa série maravilhosa. Continuamos aí com Mandaloriano, continuamos aí com The Walking Dead e outras séries que virão mais além, fora as resenhas dos filmes, as críticas e por aí vai. Muito obrigado por acompanhar episódio a episódio. Foi simplesmente sensacional, tanto sensacional quanto a série. E é isso, gente. Até uma próxima oportunidade e tchau.